Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto para vocês que é muito legal e tem bastante aplicações, que é semelhança de triângulo. Então, se você não quer perder nenhum dos conteúdos aqui no canal, você já se inscreve, certo? E vamos para a nossa aula. E aí, galerinha, antes de falar sobre o conteúdo do nosso vídeo propriamente dito, que é semelhança de triângulo, eu resolvi colocar aqui para vocês uma motivação, certo? Uma ideia do que trata aí esse conteúdo, para que vocês possam perceber que semelhança de triângulo tem diversas aplicações, inclusive no nosso dia a dia, tá? Então, imagina só aqui a seguinte situação. Eu tenho meu amiguinho aqui, olha, Fulustreco. Fulustreco vinha passeando aqui na rua e deu uma olhadinha para o poste e pensou: rapaz, será que eu consigo medir a altura desse poste sem precisar subir nele? E aí, olha só a ideia de Fulustreco. Ele viu lá o raio de sol, certo? E aí ele percebeu que o ângulo, né, com que o raio de sol bate aqui no poste é o mesmo ângulo que bate nele e forma o quê? E forma a sombra. E aí, abstraindo isso aqui um pouquinho, Fulustreco percebeu que existia aqui a formação de dois triângulos retângulos, certo? Um triângulo retângulo em que um dos catetos era a própria altura de Fulustreco e o outro que o cateto seria a altura do poste, que é o que ele quer calcular. Como dado da questão, ele podia tirar o quê? Ele poderia calcular a sombra, certo? O tamanho da sombra dele e a distância com que ele se encontra do poste. E com esses dados, usando nossa semelhança de triângulo, então Fulustreco conseguiria calcular a altura do poste. Mas aí, falando em semelhança, você pensa, mas professora, o que é semelhante? Então a gente já tem uma ideia, certo? No nosso dia a dia do que seja semelhante. E olhando lá no dicionário, essa ideia ela está lá descrita, que é a ideia de parecido, análogo. Mas a gente também tem outro tipo de definição lá no dicionário, que é uma definição que puxa um pouquinho a sardinha lá para a matemática e diz o seguinte, que duas figuras são semelhantes se os ângulos correspondentes são iguais e se os lados correspondentes são proporcionais. Inclusive aqui no canal já tem aula, certo, gente, sobre proporção, para que você entenda isso aí bem direitinho. Vou deixar aqui no card para vocês. E aí, olha só, então vamos dar uma ideia daqui do que seja essa segunda definição. Faz de conta que eu tenho aqui meu polígono, certo? Que é um pentágono, um polígono regular. E aí eu selecionei aqui essa figura e a minha intenção é ampliar essa figura. Mas eu quero ampliar sem distorcer. Eu quero ampliar essa figura mantendo todos os ângulos e todas as proporções entre os lados. Então o que é que eu faço? Eu vou posicionar minha mãozinha aqui, olha, e vou puxar essa figura por igual. Quando eu fizer isso, olha só o que acontece. Ampliei minha figura. Então, ampliei minha figura, a figura que eu tinha inicialmente era essa. Então, percebam que os ângulos correspondentes, eles se mantêm iguais e que os lados correspondentes serão o quê? Serão todos proporcionais. E aí, perceba que isso é diferente do que se eu tivesse feito o seguinte. Se eu puxar só aqui do ladinho, o que será que teria acontecido com minha figura? Olha só o que teria acontecido, eu ia distorcer minha figura, eu ia modificar as propriedades dela, porque eu estaria alterando os ângulos internos dessa minha figura. Como consequência, os lados correspondentes não manteriam a mesma proporção. Certinho? Então, essa figura aqui, ela não é semelhante à minha primeira figura. Porque para ser semelhante, os ângulos correspondentes têm que ser iguais e as medidas correspondentes têm que ser proporcionais. Agora, bora analisar aqui o caso de triângulo, certo? Tenho dois triângulos aqui, um triângulo retângulo e aqui um outro triângulo qualquer. E aí você pode pensar, bem, todo triângulo é semelhante, né? Porque eles são parecidos, todos têm três lados. Só que se a gente analisar pela nossa segunda definição, então esses dois triângulos, eles não são semelhantes. Por que não? Porque eu preciso ter ângulos iguais e lados correspondentes proporcionais. Então, perceba que aqui, olha, fica bem claro que esse meu primeiro triângulo não tem nenhum ângulo de 90 graus. Ou seja, esses triângulos, eles não são semelhantes. Mas e se eu trocar esse meu triângulo por um triângulo retângulo? Será que agora eles são semelhantes? Bem, além de verificar se os ângulos têm que ser iguais, eu tenho que verificar se os lados são proporcionais. Então, a primeira verificação que eu vou fazer é em relação aos ângulos. Então, vou verificar aqui, olha, eu acho que são semelhantes. Verifiquei aqui, olha, primeiro ângulo, 90 graus, então são iguais. Vou verificar aqui meu segundo ângulo.
Também, olha, são iguais, ficou bem certinho um em cima do outro. Verifiquei o terceiro ângulo, também são iguais. Então, olha só, eu já posso dizer que esses meus dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Então, na realidade, eu não precisava nem verificar os três ângulos, tá, pessoal? Verificando só dois, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, então eu já posso garantir que o terceiro ângulo ele seria igual. Então, se os ângulos são iguais, eu já posso garantir também que os lados correspondentes são proporcionais, e aí esses meus dois triângulos são semelhantes. Mas agora imagina que eu não quero verificar os ângulos, eu estou com dificuldade para verificar, mas eu sei o seguinte, eu sei as medidas dos lados. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se todos os lados eles mantêm aqui a mesma razão, ou seja, são todos proporcionais. Então eu vou verificar aqui, olha, 3 está para 6, então essa razão aqui é de 1,5. Eu tenho aqui, olha, que 4 está para 8, então essa razão aqui também é de 1,5. E tem, olha, que 5 está para 10, então essa razão aqui também é de 1,5. Ou seja, todos os lados eles mantêm aqui a mesma razão, a mesma proporção. Então, eu já posso garantir o seguinte, que esses ângulos correspondentes, eles são iguais, certo? E que meus dois triângulos, eles são o quê? Eles são semelhantes, pelo caso agora, lado, lado, lado. Então, eu tinha um caso ângulo, ângulo, ângulo. Se eu verificar três ângulos iguais, eu já posso garantir que os lados são proporcionais e que meus triângulos são semelhantes. E agora, se eu tiver três lados proporcionais, eu já posso garantir que os ângulos são iguais e que meus triângulos são semelhantes. Mas e se a minha proporção ela não se mantiver a mesma para todos os lados do triângulo, professora? O que será que acontece? Será que eu posso ter lados com proporções diferentes e ângulos iguais? Vamos verificar. Então, tenho aqui, olha, vou fazer a razão entre esses dois lados. Então, 3 está para 6, essa razão aqui de 1,5. E tem um 4 está para 12, essa razão aqui é de 1/3. Então, veja que a razão aqui é diferente. Mas será que com essa razão diferente, mesmo assim, meus ângulos são iguais? Vamos ver. Então, olha só, pessoal, a gente percebe que esse ângulo aqui, ó, do meu triângulo azul, é diferente do ângulo do meu triângulo amarelinho, certo? Então, se eu já tiver dois lados com uma proporção diferente, eu já posso garantir que esses triângulos, eles não são semelhantes. Da mesma forma, se eu tiver um ângulo diferente, eu também já posso garantir que esses triângulos não são semelhantes. Beleza? E aí, bora então agora para o nosso último caso, certo? Eu tenho aqui dois triângulos isósceles, mas poderia ser dois triângulos quaisquer. Vou colocar aqui, ó, o ângulo de 50 graus, certo? Para os dois triângulos. Então, eu tenho lados com a mesma proporção, certo? E tenho um ângulo igual. E aí, eu já posso garantir também que esses triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, se eu tiver dois lados proporcionais e um ângulo igual, já posso garantir aí essa semelhança. Beleza, gente? Então, pelo vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou fazer só de aplicação, só de exercício disso daí, tá bom? Já deixem suas sugestões aí nos comentários e até a próxima.